Quem está aí hoje? A Gabriel vai ministrar hoje. Deus não envia anjos para trazer a palavra. Deus usa homens. 17, versículo 9. Êxodo. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Moisés deu ordem. Diga comigo, Moisés deu ordem. Agora a gente vai começar a entrar dentro de ensino. Reino de Deus é constituído, a Bíblia fala que o reino de Deus é constituído com decência e ordem. Posso ouvir um amém? Amém. Reino de Deus é constituído com decência e ordem. Mas Moisés não é homem? É. Mas Deus o constituiu autoridade. Ei, ouça, obedeça os seus pastores. Seus pastores ficam felizes, amém? Obedeça os seus pastores. Ao entrarmos em guerra, igreja, nós precisamos ser rápidos. Posso ouvir amém? Amém. Nós temos que ser rápidos, né? Não podemos deixar os filhos das trevas prevalecer sobre nós. A palavra do Senhor fala que os filhos do mundo, eles são astutos, são rápidos naquilo que eles fazem na sua negociação do mundo. Nós não podemos deixar os filhos das trevas prevalecer sobre nós. Qual é o nosso foco? Diga comigo, o nosso foco é salvação. Amém? Amém. Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Cutuca teu irmão, pergunta para ele. Qual tem sido o seu foco? Vai, cutuca mesmo. Tem gente que não foi cutucada aí. Cutuca aí. Qual tem sido o seu foco? Agora, olhe para cá e preste atenção que eu vou falar algo sério para vocês. Muito sério. Muito sério. Preste atenção. Maldizer. Diga comigo assim, maldizer. Pessoas maldizentes falam mal de tudo. Vou repetir. Preste atenção nisso. Pessoas maldizentes falam mal de tudo. Pessoas maldizentes falam mal de todos. Se você pega uma pessoa abençoada, como uma posição como a do apóstolo Pedro, uma pessoa abençoada, né? Como o apóstolo Pedro, até a sombra do homem cura. Posso ouvir amém? Amém. Agora pega a mesma pessoa, fora do foco, fala mal da própria sombra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fala mal da própria sombra. Se puder tirar o telão, tira o telão comigo. Diga comigo assim: saia da dúvida. Diga, saia da dúvida. Olha, gente, dúvida é um demônio. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Dúvida é um demônio. Ou você é luz, ou você é trevas. Não tem meio termo. Ou você é luz, ou você é trevas. Não seja maldizente. Maldizente é braço dado com o demônio. É gente que tem dúvida. É gente que não tem convicção, não tem certeza, não tem fé. E a dúvida gera o maldizer. Aonde que o Espírito Santo fica falando mal dos seus filhos? Aonde que Deus fica falando mal do seu povo? Aí você vai na Bíblia cheio de culpa, cheio de peso, fala: Deus, o que será que o Senhor pensa de mim? Tanta meleca que eu tenho feito na minha vida. Aí Deus fala assim: fique em paz, porque eu tenho pensamentos de paz a teu respeito.
Então você tem que aprender a arrancar esse demônio da tua mente, da tua vida. É um demônio que está ali te aprisionando, está te manipulando, está encarcerando você, não deixa você enxergar o que é reino. Amém? Amém. Se você recebeu ordem dos seus pastores, cumpra. É bênção. É bênção. Tem uma tradução bíblica que diz assim, desse trecho da ordem de Moisés. Ele fala assim: escolha alguns homens e amanhã cedo vá lutar. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Você pensa que no tempo de Josué só havia Josué com aquela força? Não. Haviam outros que poderiam ocupar o lugar de Josué. Mas Josué, ele foi escolhido porque ele fez a diferença dentro daqueles que estavam ali junto. Você, quando Josué foi lutar, que derrotou, quando a Bíblia fala que Josué então derrotou Amaleque e o seu povo a fio da espada, você acha que Josué estava no campo de batalha sozinho? Você acredita nisso? Que Josué estava sozinho no campo de batalha com toda aquela nação? É isso que você pensa? Josué tinha discípulos que o seguiam. Havia um exército de Israel a comando de Josué no campo de batalha. Você precisa entender que você, como parte integrante do reino de Deus, quando você está numa briga, você está tanto sendo dirigido por alguém, como você está dirigindo pessoas. Isso é visão celular. Posso ouvir um amém? Para você ter discípulos, você tem que ter líder. Para que o seu discípulo entenda que você quer o bem para ele, você tem que saber que o seu líder quer o bem para você. Não adianta você achar que você faz bem para os seus e o seu líder não faz bem para você. Isso é demônio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é demônio. Quando é que você murmura contra os seus pastores? Eu estou dando uma vacina espiritual para vocês esta noite. Quando é que você murmura contra seus pastores? Quando é que você murmura? Quando a sua mente está tomada por dúvidas. Não precisa me dizer, é só pensar com você mesmo. E o que a dúvida faz com a gente? Dúvida traz o quê? Medo. Traz covardia. Traz paralisia. Traz morte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Traz morte. Por que você murmura? Porque quando você murmura, por qual o motivo da murmuração? Quando eu cheguei nessa parte, acreditem vocês, que essa pergunta ela veio, mas ela veio direto de Deus. É Deus trazendo sobre mim o questionamento. Por que vocês murmuram? Aí eu lembrei de uma historinha que o Raul contou pra gente um tempo atrás. Deus não sabe por que a gente murmura. Porque Ele concede tudo para nós, para que nós venhamos obter o melhor na terra. Posso ouvir amém? Ele concede tudo que precisamos para viver o melhor. Ele olha para nós e Ele não consegue entender porque murmuramos com tudo que Ele nos dá. Você consegue entender isso? Aí veio o jeito, né, da historinha do Raoni, né? Quando você murmura, né? Por que você murmura? Não sei. Eu não sei porque você murmura, porque não há motivos para murmuração. Amém, igreja? Não há motivos para murmuração. Versículo 10 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram o cimo do outeiro. O que Josué fez? Josué fez o que Moisés ordenou. Posso ouvir amém? Amém.
eu canso de falar para vocês. É igual eu tenho falado sobre os irmãos que estão dentro da organização, os discípulos diretos. A gente fecha, a gente pega uma reunião, a gente ora, a gente entra na presença de Deus, a gente fala, Senhor, dá direção. Aí a gente vai lá, papel, caneta na mão e começa. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Deus está ali dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Fechou a agenda? Fechou. Olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Tudo bem, tudo bem. Saiu dali, dormiu, amanheceu, não mudou nada. Josué fez o que Moisés ordenou. E Moisés fez o que Deus ordenou. Dá para entender o que eu estou dizendo? O reino de Deus é feito através de ordem, de decência e ordem. Aí o versículo 11 diz assim, vamos lá, é o seguinte: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Diga misericórdia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Pode ter glória a Deus, não acredito não. Glória a Deus. A fio da espada. A fio da espada, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga bem alto, diga glória a Deus. Você encobre a garganta. Glória a Deus. Glória a Deus, a fio da espada. Olha, o que Deus nos ensina essa noite? A nossa derrota ou a nossa vitória está na nossa disposição. A tua derrota ou a tua vitória está na tua disposição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a sua conduta, é a sua postura. Amém? É a sua conduta, é a sua postura. A espada do Espírito já está sobre a tua vida. Já está. Não adianta você ter a espada do Espírito e não pegar, não empunhar e não partir com ela. Você tem que, não, Deus me deu, você tem que empunhar ela e partir para cima, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. E o prevalecer na tua vida vem da parte do Senhor. É Deus que faz você prevalecer. E é isso que você tem que crer, é isso que você tem que ter foco. Preste atenção. Preste atenção. Quarta-feira a gente estava falando um pouquinho sobre o justo que vive pela fé. Eu só vou trazer só um resuminho. Barro molhado com cuspe cura? Hã? Não cura, né? Barro molhado com cuspe não cura. Se a tua mente ficar presa no mundo, você não vai entender que na mão de Jesus cura. Vocês estão entendendo? Não adianta tentar explicação fora do que é o reino de Deus. Você tem que entrar dentro do reino de Deus. Se o reino de Deus diz que barro com cuspe cura, se lambuza com cuspe e barro, porque cura. Amém? O que é isso aí? É creme para o rosto? Não, pastor, é barro com cuspe. Cura. Cura. Água suja cura lepra? Hã? Curou Naamã. Olha que coisa linda. Lençol cura enfermos. Hã? Os lençóis de Paulo curavam. Isso é reino, isso é foco. A tua derrota ou a tua vitória está na tua disposição. É a tua disposição. O que Deus tem para você? Deus tem para você certezas e convicções. Isso é fé. Pessoas que andam com fé, com certezas e convicções.
Mas pastor, está cheio de refidim na minha vida. E daí são tribulações momentâneas. O teu foco é lá na frente. Você não vai ficar ali se desgastando. Você não vai domiciliado nesse negócio. Você está de passagem. Está entendendo? Você está de passagem. Você está de passagem. Ali Deus faz você prevalecer e você vai levantar a cabeça. E não é o fim, não. É continuidade. É erguer a cabeça e falar: não, eu vou para a terra prometida. Lá é o meu foco. Lá é o meu objetivo. Lá é aquilo que Deus colocou no meu coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá para fechar. Vamos lá em Jeremias, depois de Isaías. Jeremias, meio da Bíblia é Salmos, vai para frente, você vai achar Isaías, aí logo para frente você acha Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Jeremias 17, 5. Glória a Deus. Misericórdia. Glória a Deus. Vamos lá. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha aí. Você tem que aprender a ler a Bíblia do lado do autor, amém? Amém? Se você ler a Bíblia sozinho, a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito do Senhor vivifica. Você precisa a melhor teologia que existe, não menosprezando a teologia, eu também gosto. Mas a melhor teologia que existe é a do Espírito Santo. Amém, igreja? Um teólogo pega isso aqui, sem Espírito Santo, ele faz uma salada na sua cabeça. Maldito é o homem que confia no homem maldizente. Dá para entender isso? Você consegue entender isso? Eu estou dizendo para você o que Deus coloca no meu coração a respeito desse versículo. Maldito é o homem que confia no homem maldizente. Aí você tem que entender. O que diz o versículo 6? Vamos lá. Versículo 6. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso é para quem está preso em demônios. A pessoa está presa por demônios e leva o outro junto. Já é um solitário, já é um desgarrado. E ele gera no coração do outro a mesma coisa. E eles se isolam e se perdem. Olha aí o versículo 7. Bendito é o homem que confia no quê? No Senhor. E cuja esperança é o Senhor. É o Senhor. Bendito é Moisés, que confia no Senhor. Posso ouvir o nome? Amém. Bendito é Josué, que confia no Senhor. Vocês estão entendendo? Olha que lindo. Preste atenção. Ó, vê o versículo 7 aí. Qual a primeira palavrinha? Bendito. Qual que é a primeira? Bendito. Bendito. E a segunda qual que é? O varão. O varão? Olha aí melhor. Qual que é a segunda? Hã? Hã? Não entendi. Não, bendito
A segunda, ó. Depois de bendito, o que está escrito aí? Varão. O que vocês estão enxergando aí?